Bruhim Abaim, muito boa noite a todos. Sabe, estava pensando num tópico já faz talvez uns 10 dias, e Bezerra Hashem, que a gente vai, com a ajuda de Hashem, aqui abordar ele de uma forma master. Acho que é um tópico que tenho certeza que ele impacta a vida de cada um de nós. Eu queria dar 3 exemplos do Tanakh de uma forma muito sucinta, muito resumida, muito concisa, e a gente vai encontrar um denominador comum nesses personagens e a gente vai desenvolver o shiur de hoje, se Deus quiser. É o seguinte, pessoal. Na história de Ruth, Megilat Ruth, havia uma mulher chamada Orpá, e essa mulher, ela caminhava junto com uma outra personagem de Megilat Ruth chamada Naomi. Vida maravilhosa, uma vida equilibrada, uma vida espiritual de elevação, uma vida gostosa, até que de repente a gente vê que Orpá foi, no português claro, para lá de Bagdá. Espiritualmente falando, o Talmud conta pra gente que ela caiu nas piores averot, nas piores atitudes possíveis, coisas mais baixas e mais simples e não benquistas por Hashem e por ninguém. O segundo exemplo que eu queria contar para vocês, ele aparece no Sefer Melachim, Bet, capítulo 12, Pasuk 3. Havia um homem chamado Yoash. Era um homem muito top nos olhos de Hashem também, uma pessoa também lá em cima, nos top 10 da Forbes de Hashem, espiritualmente falando. De repente, esse Yoash, a gente encontra ele no próprio livro de Melachim, ele se transforma no Mr. Avodah Zarah, no homem da idolatria. Lembrando que idolatria, Avodah Zarah, é proibido não só para um Yehudi, como também para qualquer outra pessoa do mundo, porque é uma das 7 mitzvot do Bnei Noach, algo gravíssimo. Yoash foi de ser um homem top para um homem de Avodah Zarah. Orpá foi de ser uma mulher maravilhosa, fina, delicada, para ser uma mulher completamente vulgar. E o terceiro e último exemplo que eu queria trazer para vocês, todos, como prometi, de forma muito concisa, é Shlomo Melech. O Talmud conta para a gente no Tratado de Brachot o seguinte, na página Het Amud Aleph 8a, o seguinte, bem no fim da página. Shlomo Melech, ele era um grande tzadik, não precisa de introdução nenhuma. Ele acabou casando com a filha do faraó. E é muito difícil de entender como que esse grande homem acabou casando com a filha do faraó. Então são 3 personagens, cada um na sua posição, óbvio, cada um com seus méritos, e de repente a gente vê que esses 3, primeiro Orpá despencou, depois Yoash despencou fazendo Avodah Zarah, e por último Shlomo HaMelech acabou casando com a filha do faraó, e o Talmud não gosta desta atitude. Rav Tzadok HaKohen Milublin tem um livro chamado Kometz Lemincha. Ele conta pra gente que existe um denominador comum entre os 3 personagens, e a gente vai desenrolar o shiur a partir daqui. Orpá, quando ela caiu de ser uma mulher fina, delicada, chique, para ser uma mulher vulgar. Quando ela se separou de Naomi. Despencou. Yoash, quando virou uma pessoa que foi fazer Avodah Zarah, apesar que no começo era uma pessoa maravilhosa, como a gente mencionou, o segundo exemplo, ele era muito próximo de Yoyada Cohen, que era o Rav dele. Quando ele se separa do Rav dele, ele cai. Por último, Shlomo HaMelech, que ele acabou casando com a filha do faraó, pergunta o Talmud do Tratado de Brachot, como isso é possível? Algo errado. Diz o Talmud que já que ele se separou, ficou longe do professor dele chamado Shimi Ben Gerá, então ele acabou caindo. Ou seja, um denominador comum desses 3 personagens, Orpá, Yoash e Shlomo HaMelech, obviamente, cada um com seus méritos, pessoal, mas o Talmud conta isso pra gente, então a gente pode aprender. O denominador comum é que quando a pessoa se distancia do seu mentor, do seu Rav, do seu professor, existe uma chance grande de o efeito cascata da pessoa cair, derrubar e
do ápice para o fundo do poço. Em alguma escala entre parênteses, a gente vê a mesma coisa. Só entre parênteses, a pessoa, quando ele mora numa comunidade, tá bem. Quando a pessoa viaja para a China, vai ficar longe, vai morar não sei aonde, longe da comunidade, o normal é que a pessoa fique muito mais vulnerável e muitas chances da pessoa acabar escorregando. Porque queremos nós ou não, o fato de a gente viver em comunidade, isso acaba sendo uma proteção para a pessoa. Cada um de nós. Fecha o parênteses. Então, ficar longe do Rav é algo que deixa a pessoa mais vulnerável, como a gente viu nesses 3 exemplos. Mas, meus queridos, eu queria dar uma olhada no outro lado da moeda. A moeda tem cara e coroa. Eu quero aprender o outro lado também, porque a gente pode olhar para a Torá inteira e olhar ela sem ter medo de verificar os conceitos e aprender um pouco eles melhor. Olha que interessante. Outro comentarista, em outro lugar do mundo, antes eu trouxe para vocês do Rav Tzadok HaKohen Milublin, agora eu trago para vocês um Hatam Sofer, o Rav de Pressburg, 1750 aproximadamente. Hatam Sofer traz em nome do Rav dele, Rav Natan Adler, o seguinte. Ele tem Drashot, o Hatam Sofer. No capítulo 1, na Drashá 97, ele fala que eu vou contar para vocês o seguinte. Yitzhak, segundo dos avós, só teve profecia quando seu pai, que no caso era o seu professor, Avram Avinu, se distanciou dele. Ou seja, quando Yitzhak saiu de casa, longe de Avram Avinu, ele obteve profecia. Diz o Hatam Sofer, Yosef, um segundo personagem, ele chega no Egito, e quando ele vem para o Egito, ele vira uma pessoa grande. Yosef vira uma bomba de pessoa. Quando? Quando ele chega no Egito. Por quê? Diz o Hatam Sofer, porque ele ficou longe do seu pai, Yaakov. Inclusive, diz o Hatam Sofer, pessoal, olhem que gigante. Ele falou uma bomba, pessoal. Diz o Hatam Sofer o seguinte, quando Yosef, depois de ficar lá 22 anos no Egito, os irmãos vão procurar comida e os irmãos não sabem que o big boss do Egito, o chefe do Egito era Yosef. Yosef se vira para os irmãos e faz uma seguinte pergunta para eles. Será que nosso pai, Aod Avinu Chai, nosso pai está vivo? E muitos comentaristas falam por que ele perguntou isso. Então, obviamente, a resposta é que ele queria saber se o pai dele estava vivo sem entregar as cartas. Porque ainda mais uma vez não sabiam que esse grande homem político era Yosef. Mas diz o Hatam Sofer, quando ele perguntou ao Davinu Chai, Yosef tinha entendido que o pai dele tinha falecido. Por quê? Porque Yosef falou o seguinte, eu sei que existe um princípio, e o princípio é que quando a pessoa está longe, quando o mentor da pessoa falece, essa pessoa cresce. No meu caso, o meu mentor foi Yaakov, e eu cresci como nunca. Então disse Yosef, eu tenho uma pergunta. Aod Avinu Chai? Será que nosso pai está vivo? Pessoal, olhem que power, olha como entendeu o Humash, olha que maravilhoso. Podia ler o Humash 1000 vezes assim, não quer entender. Yosef se vira para os irmãos e diz, Aod Avinu Chai, será que nosso pai está vivo? O que ele quis dizer, será que meu pai está vivo? Yosef falou, é impossível, porque eu sei que eu cresci de uma forma gigante. E a pessoa só cresce quando o professor dele morre. Então não pode ser que meu pai está vivo. De repente eles falam, sim, seu pai está vivo. E aí, qual a resposta para Yosef, então, agora como ele cresceu tanto? Que o Hidush, a novidade é que não é só quando falece, mas quando a pessoa fica muito longe, muito distante, isso também dá força para a pessoa crescer. Yosef não sabia disso, ele aprendeu depois que falaram, não, seu pai está vivo. Ele falou, então deve ser que eu cresci tanto porque eu fiquei tão longe do meu pai, que no caso era meu mentor. E o terceiro e último exemplo, que é Elisha, um dos grandes homens do Tanakh, é escrito que ele ficou maior do que Eliyahu Hanavi, professor dele. Quando? Quando Eliyahu Hanavi subiu para o Shamaim vivo, Eliyahu Hanavi, o famoso Eliyahu Hanavi, que te canta na Avdalá, o Eliyahu Hanavi que vem no em todos os Brit Milás, Eliyahu Hanavi, quando ele sobe para o Shamaim, para os céus vivos, aí sim, diz o Hatam Sofer, que dá para a pessoa ficar um giant, porque ele subiu, foi embora, foi nesse momento que Elisha teve o boom dele de crescimento.
Pessoal, eu fiquei completamente confuso quando li esse Hatam Sofer e espero que vocês também. A gente acabou de falar lá atrás, quando a pessoa se distancia, a gente aprendeu de Orpá, aprendeu de Shlomo Melech, aprendeu de Yoash, quando a pessoa se distancia do mentor dele, essa pessoa cai, muito mais propensa a cair, nos 3 exemplos que a gente mencionou. Vem agora o Hatam Sofer e fala, Habibi, I have good news, eu tenho boas notícias para você. Quais são as notícias? Diz o Hatam Sofer o seguinte, que Yitzhak só teve profecia quando ele ficou longe de Avram Avinu. Yosef só teve profecia quando ele ficou 22 anos longe do seu pai, distante, pensou que o pai até tinha morrido. E Elisha, aluno de Eliyahu Navi, só cresceu, só virou um gigante quando o seu professor subiu vivo para o Shamayim, para os céus. Fiquei confuso. Ficar longe do Rav é um bônus ou um ônus? Os primeiros 3 exemplos é ruim. A gente vê aqui que é bom. Fiquei muito confuso. Eu fiquei pensando numa resposta, pessoal, e queria compartilhar com vocês que eu acho que ela seja verdadeira. Não vi ela escrita, mas eu acho que ela é verdadeira. Óbvio que a gente não está julgando nenhum desses personagens, mas Chachamim contam para a gente aprender, então talvez, vamos sugerir a resposta, cada um no nível dele, com o mérito dele, a resposta seja a seguinte. E no século XXI, sem dúvida, que esse ingrediente é o ingrediente para a nossa vida, em muitos aspectos. Vamos lá, é o seguinte. A pergunta é, o que nos resta, meus queridos, de memória do nosso Rav, do nosso mentor, daquele que nos instruiu, daqueles que nos colocou para cima? Porque isso que é um Rav de verdade. Isso que é um mentor de verdade. Aquele que ensina para a gente, aquele que coloca a gente para cima e faz a gente crescer. Faz toda a diferença. E responde a pergunta. Sem dúvidas no século XXI. Acompanhem comigo. Yitzhak, quando ficou longe do seu pai, cresceu. Por quê, pessoal? Porque prestem atenção. Quando a pessoa fica longe do professor dele, depende como que o professor ensinou para ele o que ensinou para ele. Quando foi um set de leis, que é preciso e é indispensável, mas é uma disciplina muito forte, então o aluno fala de alguma forma, olha, deixa só eu ficar longe dele, que quando eu crescer, eu vou mostrar de verdade quem sou eu. No caso de que o professor ensina com amor, o se afastar não faz a pessoa querer fugir, não faz a panela de pressão querer explodir, isso traz saudades e faz a pessoa querer ser mais o que o Rav dele era quando é transmitido com amor, porque traz saudades e eu quero me aproximar do meu Rav. O Rav me ensinava com tanto carinho, os ensinamentos dele eu quero colocar de volta, porque para mim é um pouco de ter ele vivo perto de mim. Ou seja, longe do Rav é bom ou ruim? Depende, pessoal, como que a Torá nos foi passada. Com amor, amor não quer dizer que pode tudo, está longe de ser isso. A disciplina é indispensável, mas disciplina com amor, ela é completamente diferente do que quartel-general. Olhem que interessante. E olhem como isso é verdadeiro. Eu fiquei pensando, depois abri o Humash, comecei a folhear o Humash e gastei um tempo expressivo, mas eu acho que tem aqui uma mensagem muito forte, queridos. Fora a resposta desses episódios 3 e 3 que a gente mencionou agora, queria dar um passo adiante com o mesmo conceito. Yitzhak apostou em quem? Esav. Rivka, por sua vez, aposta em quem? Yaakov. Agora, olha que interessante. Como a gente sabe que eles apostaram cada um em um dos filhos? Porque o Passuk conta para a gente em Parashat Toledot, olha que bárbaro, fiquei procurando. Vayehav Yitzhak et Esav. Yitzhak gostava de Esav. Por quê? Kitzayt bepiv.
Porque Yitzhak, ele tinha muitas artimanhas, fazia perguntas muito difíceis para mostrar que ele era um Talmid Chacham, era um sábio, ele era muito cuidadoso com as halachot. Rivka, por sua vez, Ohevet et Yaakov. Rivka gostava de Yaakov. Qual foi a aposta de ambos? Quando Yitzhak queria fazer de Esav um dos avós. E Rivka falou, não, eu sei que Yaakov tem que ser um dos avós. 2 irmãos gêmeos. Qual foi a midá que ambos usaram? Diz o Passuco, pessoal, eu nunca tinha visto dessa forma. Vayehav ahava, I love you, shetem, eu gosto de você. Yitzhak gostava de Esav. Rivka gostava de Yaakov. Cada um foi pilhar um dos filhos para ser o Bechor, foi colocar eles no pedestal para crescer e virar o gigante, mas com qual midá ambos fizeram isso? Com ahavá, com amor. Eu fiquei com uma dúvida, depois que eu li esse passuco. E eu queria compartilhar com vocês, porque aqui a gente não tem que ter medo. Quando eu li o passuco fala Vayehav Yitzhak et Esav. Yitzhak gostou de Esav, porque Esav, ele sabia enrolar Yitzhak, ele fazia perguntas de halachá muito difíceis para mostrar que ele era uma pessoa muito meticulosa na lei, quando na verdade ele não era. Ele diz o passuco, gostava de Yaakov, mas não conta por quê. Eu fiquei pensando quando eu li o passuco, por que a Torá conta para a gente por que Yitzhak gostava de Esav? Porque ele era Tzaid Bepiv, porque ele sabia enrolar ele com as halachot. E já, em relação a Yaakov, ele ficar gostando de Yaakov, o passuco é parvo, ele não traz razão nenhuma. Baruch Hashem, com a ajuda de Hashem, o Beis Ish Chai traz em um dos seus livros o seguinte, pessoal, olhem que lição de Hinuch gigante de educação. E quando Yitzhak viu, ele sabia que Esav era enrolador, mas quando Yitzhak viu que Esav fazia perguntas de halachá difícil, de lei judaica difícil, para surpreender seu pai, ele falou, olha, meu filho ainda tem vergonha, porque não é que ele vai lá e bebe descancaradamente e cai no chão bêbado. Ele é uma pessoa que faz o que faz de errado, tá certo, mas quando ele vem perto de mim, ele faz perguntas de leis para mostrar que ele é uma pessoa que está in no mundo da Torá. Então, peraí, se ele ainda está in, tem chance de Deus salvar ele, porque mostra que ele está incomodado do jeito que ele é. Então, Vayehav Yitzhak et Esav, porque ele gostava, porque ele falou, meu filho ainda não está perdido, Kitzaid Bepiv, porque ele sempre tenta me trazer perguntas de lei, onde mostra que deep down ele tem vergonha do que ele faz. Então, como que eu vou reacender a fogueira dele? Diz o Pasuk, Vayehav, através do amor. Rivka amava Yaakov por instinto, porque era o filho, os dois eram filhos dela, mas Yaakov era o filho que estava predestinado e tudo dizia que ele ia ser o Bechor. Ele tinha que ser o primogênito. E ele ganhou de fato, como a história prova para a gente. Mas em ambos teve Ahavá como acendedor dessa fogueira de crescer a pessoa. Porque quando a pessoa tem Ahavá, quando tem amor pelo que ele faz, mesmo que seja com uma bronca com amor, é uma bronca que talvez agora é chata, mas no futuro tem impacto. E uma bronca menor, com rigidez, mesmo que ela é com uma intensidade menor. É uma bronca que espera só eu poder criar minhas próprias asas, que eu vou mostrar quem eu sou de verdade. A gente vê isso muito claro. Uma vez, lembrei agora, Rav Elia Lapian chegou para um aluno e falou para ele o seguinte, se você soubesse quanto eu gosto de você, eu te daria um tapa na cara. Mas já que eu não tenho certeza que você sabe quanto eu gosto de você, por conseguinte, eu não vou te bater. Porque quando a gente gosta muito de alguém, hoje em dia a gente não pode mais bater, nossa geração, porque a gente faz isso talvez por motivos pessoais, como o Chachamim já contam pra gente, é proibido bater nos filhos. Mas a ideia que tem aqui, pessoal, é que se você soubesse o quanto eu gosto de você, o tapa ia ser quanto você está saindo do caminho, não é isso que você é. Não é porque eu estou com raiva de você, mas já que você não sabe tanto quanto eu gosto de você, então disse Rav Elia Lapian, não vou te bater. Porque quando a gente faz as coisas com amor, o efeito é completamente monumentalmente diferente, pessoal.
E fiquei pensando, será que a Havá, o amor de Yitzhak, surgiu frutos? O de ficar assim, porque Yaakov virou um dos gigantes, virou um dos avós. Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, ele é o terceiro dos patriarcas. E o amor de Yitzhak foi para o lixo? Sobrou alguma coisa disso? Eu acho que sim. Porque olha que interessante, pessoal. Também não vi escrito, mas fiquei procurando no Humash e me veio uma luz na cabeça, com a ajuda de Hashem, que anos depois, Esav se encontra com seu irmão Yaakov. Todo mundo conhece a história. Quando Esav se encontra com Yaakov, qual a reação de Esav para Yaakov? Yaakov falou, esse homem vai me matar, ele tem muita raiva de mim. De repente, surpreendentemente, o que acontece? Está escrito no Pasuk, vai Rabekeu, vai Ashkeu, que Esav abraçou Yaakov e Esav beijou Yaakov. Certo que o Rashi traz lá no Pasuk, que tem um pontinho, ele não beijou com todo o coração, ele tinha um pouco de remorso, mas de fato, sobre abraçar, não está escrito nada, talvez foi com o coração cheio, e mesmo que beijar não foi com o coração cheio, a gente não vai ver dois inimigos se beijando, se abraçando com o coração cheio, ou sem ser 100% puro. Hibuk e Nishuk, beijo e amor, são expressões de amor. Inclusive, vira e mexe em Elachot Nidá, que é relações entre o marido e a mulher, a palavra que mais aparece talvez é Hibuk e Nishuk, beijo e abraço. Por quê? Porque são expressões de amor. Então eu acho que surtiu sim efeito. Mesmo que Esav não virou o Bechor, mas da onde ele estava, para onde ele chegou, ele soube ser uma pessoa amorosa. Fato é que quando ele se encontrou com Yaakov, o homem que era um homem silvestre, um guerreiro, uma pessoa, um bicho, vai Rabekeu, vai Ashkeu, ele abraçou e beijou Yaakov. Ele tinha que matar Yaakov. Yaakov ficou surpreendido. Não só como ele não matou ele, mas como ele beijou e abraçou ele. Por quê? Porque o amor de Yitzhak lá atrás, eu acho, surtiu efeito e deu repercussão. Porque tudo que a gente faz com amor, algum dia, aquele amor vai repercutir num próximo. E Yaakov, óbvio, o amor que Rivka deu para Yaakov, certeza. Onde a gente vê efeito? Simples. Quando Yaakov foi morar com Lavan, sogro dele, pilantra total, de que de branco só tinha um nome. Quando Yaakov foi trapaceado e deram para ele Leá em vez de Rachel, quando o sogro dele enganou ele mais de 100 ou de 1000 vezes, dizem Chachamim, cada vez trocava o contrato do trabalho, como fez com que Yaakov se mantivesse íntegro, honesto, correto? Porque ele sabia que tinha alguém que gostava dele. Quando a gente sabe que tem alguém que gosta da gente, quando os nossos pais nos ensinam que nós somos amados, a gente sabe amar Hashem também. A gente sabe que Hashem também pode nos amar. Eu acho que isso que segurou Yaakov nos momentos de dificuldade, porque eu fui amado, eu sei que tem gente que me ama, isso me dá força para ir para frente. Eu acho que isso responde, pessoal, aquela pergunta que a gente fez no começo mais uma vez. Longe do Rav se perde, ou longe do Rav dá para aquecer e só assim dá para ter profecia? Depende. Quando uma pessoa tem um mentor, e de novo, a gente está falando para a gente aprender aqui. Uma pessoa tem um mentor, quando nós somos mentores, e nós somos mentores de muitas pessoas, cada um no que faz. Alguns são mentores de mais gente, outros de menos. Mas quando a gente faz isso com amor, o aluno quer ser igual ao mentor, ele duplica ele. Quando a gente faz com disciplina, com severidade, com o quartel-general, espera só o professor sair de perto, o Rav, o pai, a mãe, quem for. Aí liberou geral. Depende como que nós instruímos, como que nós fazemos. Quando é figura de amor, é diferente de faz. Porque quando a gente gosta do que a gente faz, a gente sabe ensinar isso com amor. Não é fazer, pessoal. Tem que ter amor. No século XXI não tem outra linguagem. Se não for com amor, não vai. Porque quando
o mentor, mais uma vez pode ser o pai, pode ser o professor, pode ser o rabino, quem for o mentor, pode ser o patrão. Quando o mentor faz com amor, o discípulo dele, quem estiver embaixo dele, ele vai até ficar mal de fazer diferente para não incomodar o mentor dele, porque ele gosta tanto dele, vê que ele faz com tanto amor. Agora, se for só por instrução, eu vou tentar driblar as leis, quando não tiver ninguém olhando, eu vou fazer. Exemplo mais claro do que isso, impossível. Quando eu entendo multa, se eu entendo que multa é por amor, não interessa se o guarda está olhando ou não, eu não vou usar celular, eu não vou correr. Mas, quando entendo que multa é só por disciplina, é só para o Estado ganhar dinheiro, quando a pessoa passa, tem o semáforo lá que proibido passar dos 40 km por hora, a pessoa passa, 1 metro depois, 10 metros depois, a pessoa está 60, 70 por hora. Por quê? Ele fala, é só disciplina, no primeiro momento que eu tiver, eu vou passar, vou acelerar, vou passar correndo. Essa é a diferença entre disciplina e amor. Fiquei pensando, meus queridos, qual a maior brachá, bênção que tem no Sefer Torah, que a gente recebe? Tem muitos rabanim que dão brachot, e maravilhoso, quando é um rav correto, e com Irat Shamayim, com temor aos céus, mas a maior brachá é quando Hashem dá para a gente, indiscutivelmente. Onde está essa brachá? Parashat Temor, Birkat Kohanim. Antes do Kohen fazer Birkat Kohanim, que ele repete o que está escrito na Torá, aqueles 3 versos, que são 1 ou 3 mitzvot da Torá, depende de acordo com os comentaristas, que cada vez que o Kohen vai lá, ele está fazendo 3 mitzvot da Torá, ou pelo menos uma mitzvah da Torá, poderosíssima. Ele abençoa a congregação. E de repente, antes de ele fazer Birkat Kohanim, ele faz uma brachá, uma bênção. Asher kideshanu bemitzvotav, etc e tal, vetzivanu, e Hashem nos ordenou, levarech et amo Israel, que Hashem obrigou nós, Kohanim, a abençoarmos o povo, mas ele adiciona uma palavra, be'ahavá, abençoar o povo com amor. Por que be'ahavá? Porque mesmo para abençoar alguém tem que ser com amor. Quanto mais ainda disciplinar, colocar regras, não funciona. Ou sim funciona. Depende se tem amor ou se é só por temor. Eu costumo dizer que se não for por amor, vira um hamor. Levarech et amo Israel be'ahavá. É só assim, meus queridos. Sabe que vi uma história que ilustra isso de forma maravilhosa. Depois que a União Soviética quebrou-se os muros da União Soviética e liberou a expressão, religião, etc. e tal, antes era proibido qualquer tipo de religião, era algo comunista lá e não podia ter religião, não podia se fazer nada, e tinha muitos Eudim que moravam lá. Depois que liberou a União Soviética, a Rússia comunista, então havia uma organização chamada Vad Atzalat Nidchei Israel. É um Atzalá, só que Atzalá não é só física, que é algo muito importante também, sem dúvidas, mas Atzalá espiritual, a salvação espiritual é maravilhosa. Então o conceito de Atzalá, que a gente conhece no mundo hoje de ambulâncias, tem ambulâncias espirituais. Então, Vad Atzalá, o grupo da Atzalá Nidchei Israel, daqueles que sobraram do povo Yehudi lá na Rússia, foram procurar o Yehudim, e um dos grandes mestres que liderava esse grupo era Rav Matityahu Salomon Zichron Libraha. Um homem que eu tive o privilégio de conhecer, e um homem marcante, incrível, um gigante de Talmid Chacham com pés no chão. Para mim, foi cada vez que eu lembro dele, eu me emociono mesmo. Aprendi muito com esse homem. Rav Salomon Zichron Libraha era o líder desse grupo. Ele vai para a Rússia e o professor, o Rav, daqueles alunos russos que começaram a estudar a Torá, falaram, olha, está chegando uma pessoa muito importante aqui, eu queria levar vocês para receber uma brachá, uma bênção dele. Então foi um por um, fila por fila, os meninos em russo pedindo brachá para o Rav, e um por um, até que chegou um menino sem kippah. E o Rav Salomon percebeu que ele estava sem kippah, então falou, olha, coloca kippah que eu quero te dar uma brachá. Ele falou para ele, olha, qual é seu nome? O menino fala, Yuri é o meu nome. Disse Rav Salomon para ele, eu vejo que você está sem kippah. Yuri fala, eu não preciso de kippah, Rav. Mas Rav Salomon fala para ele, mas eu quero tanto te dar uma brachá, uma bênção, eu quero que você coloque uma kippah para mim poder te dar uma brachá, e você responder amém. Rav Salomon olha para ele e fala, eu tive uma ideia. Rav Salomon levanta o chapéu, embaixo do chapéu dele tinha uma kippah, ele tira a kippah dele, pessoal, e dá para Yuri. Disse Rav Salomon para Yuri,
a minha kippah agora virou a sua kippah. O menino coloca kippah na cabeça, recebe o brachá, continua a fila e toca o dia. No dia seguinte, Avsalom não continua na Rússia lá cuidando dos projetos desses alunos e de outros alunos. Veio o Rav daqueles alunos, bateu na porta junto com Yuri, ele bate na porta e fala: Rav, Yuri tem algo a te dizer. Yuri, aquele menino que Rav Salomon deu a kippah pessoal dele. Rav Salomon fala: claro, posso te responder, posso te ajudar em alguma coisa? Disse ele: olha, eu vim te entregar a minha corrente. Eu usava uma corrente até ontem com um símbolo de outra religião. E quando eu vi o Senhor, eu não queria muito receber a brachá no começo, porque eu já tenho essa corrente com símbolo de outra religião, essa é minha proteção, não precisava de pedir brachá nenhuma. Então disse Rav Salom para ele: Manishtaná, o que mudou? Que agora você veio me entregar a sua corrente e quis a brachá. Diz ele: quando você me deu a sua kippah pessoal, e eu falei para mim mesmo, disse Yuri, e por isso que eu voltei aqui hoje no dia seguinte. Se eu tenho agora a kippah do Rav Salomon, eu já tenho proteção. Eu não preciso mais usar aquele colar com símbolo de outra religião para ter proteção. Por isso que eu vim entregar ele para o Senhor. Pessoal, não precisou falar muito, não precisou fazer muito. Eu entrego a minha kippah para você. Por quê? Porque isso é um símbolo de amor. Quando tem amor, tudo funciona. E não só funciona agora, funciona para sempre. Às vezes, um abraço dura 120 anos. Às vezes, quando um pai dá um abraço para um filho. Às vezes, quando uma mãe dá um abraço para um filho, para a filha, marido, para a esposa, familiares, amigos, no momento de dificuldade, e muitos já passamos por isso, a pessoa lembra daquele abraço e fala: uau, esse abraço me deu força para anos depois poder continuar fazendo tal coisa, ou não cair, escorregar naquela decisão que eu sei que é errado, que ela sabe que é errado. Por quê? Porque um abraço vem com amor, que vem com amor igual um míssil, tem um poder bombástico, pessoal. Não é à toa que a primeira palavra do hino nacional é Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ame Hashem. Não é à toa que o que resume a Torá inteira é Ve'ahavta lerecha kamocha, ame o próximo como a ti mesmo, porque quem foi amado, sabe amar, e quem sabe amar, sabe educar, sabe transformar pessoas para sempre. Uns pais chegaram para o Rav Leib Steinman, os grandes homens que viveu 3 dígitos, na nossa geração, faleceu faz pouco tempo, Zichron Libraha, falaram para ele: Rav, como que Hashem pede para pais cuidarem dos filhos, educarem os filhos, mechanech chinuch, educar os filhos? Ainda mais na nossa geração. Tive uma geração tão conturbada, com tantos desafios, com tantas turbulências. A gente não tem o kit de salvação para poder fazer isso. A gente vem com 10 dedos, Hashem já deu 10 dedos, a gente consegue escrever, mexer nas coisas, mas ter as ferramentas para educar os filhos é muito difícil hoje em dia. Será Steinman para ele? A gente sim tem a ferramenta. Mas cadê ela? Será Steinman? O amor. Todo pai, toda mãe nasce gostando dos filhos. É um instinto. Pelo menos no começo, depois não sei o que acontece, mas no instinto inicial a gente começa gostando dos nossos filhos. Essa é a maior caixa de ferramentas que a gente precisa. O que é inborn dentro de cada um de nós. O problema, pessoal, escutem isso com 4 ouvidos. Quando os nossos filhos crescem, é quando eles mais precisam de amor, que a gente para de dar amor para eles. A gente beija eles quando eles são pequenos, a gente abraça eles, a gente rola no chão com eles, a gente tira foto com eles, é uma lambuzada total, fica beijando, brincando, constrói castelinho, destrói castelinho de areia na praia, constrói quebra-cabeça, quando eles são pequenos. Quando eles são grandes, eles vão crescendo, eles mais precisam disso do que quando são pequenos, muito mais. E aí a gente para tudo. Aí já é difícil do amor, já cansa do amor, já é chato do amor. É aí que eles precisam.
E é aí que a gente precisa, isso que é ser um pai de Rav Steinman, é saber amar os filhos. Eu acho que saber amar os filhos é sempre. Escutem, pessoal, que interessante. Quanto menos razão a gente tem para amar ele ou ela, quem seja, mais a gente tem que amar ele ou ela. Eu vou repetir e já me explico. Pessoal, em que deep. Fiquei pensando, quanto menos razão a gente tem para amar ele ou ela, mais obrigação a gente tem que trabalhar sobre si para amar de verdade, porque não dá para enganar de amar ele ou ela. Porque quando a gente gosta muito de amar, porque está tudo indo gostoso, está tudo indo bem, então a gente já tem muita razão, aí óbvio que vai amar. Mas quando tem menos razão para amar ele ou ela, porque está indo por momentos difíceis, turbulências, bagunça na escola, sei lá, qualquer que seja a relação, né? Horizontal, vertical, a gente com Hashem, que a gente não está entendendo a conduta de Hashem, a nossa pequenez, é aí que a gente tem que gostar de Hashem, é aí que a gente tem que gostar da esposa, do marido, dos filhos, porque é aí que eles estão, nós estamos vulneráveis. Porque se o filho e a filha, por exemplo, estão fazendo muita bagunça, é aí que eles precisam do nosso amor, mas é aí que a gente foge, mas é nesse momento que a gente precisa amar eles. Ou seja, quanto menor a razão que a gente tem para amar eles, conforme o momento, maior a necessidade de expressar amor para os nossos filhos. Isso é Avodat Amidot, a gente precisa trabalhar sobre cada um de nós para chegar nesse ponto, pessoal. Porque a gente vive numa geração que, a geração da Segunda Guerra Mundial, é a geração de órfãos. Muitos não viram os filhos. Muitos casaram e quase todos os convites de casamento, quando casaram pós Segunda Guerra Mundial, estava escrito no convite de casamento, Zichrono Libracha, os pais não existiam, nem de um lado nem do outro. A gente, Baruch Hashem, tem a oportunidade de ver nossos filhos, de viver bastante, que a gente viva 120 anos com saúde, mas a gente continua muitas vezes tendo filhos órfãos com pais vivos. É um filho não presente no sentido de amor, que é o que a gente está falando hoje. Isso olhem que maravilha. Uma das convenções de Agudat Israel nos Estados Unidos, eu vi uma frase faz talvez 1 ou 2 anos que me chocou, eu guardei ela e hoje ela teve o privilégio de aparecer aqui para a gente, me lembrei dela. Como se fala família em inglês? Family. Family. Pessoal, eu sei que o inglês não é Lashon HaKodesh, mas vai virar. O que é family, pessoal? Enquadrem isso e lembrem para sempre. Family quer dizer father and mother. I love you. Family, F-A-M-I-L-Y. Family, F, father, pai, and, A-E, em português, M de family, mother, mãe, e L-Y, I love you. Uma família que pai e mãe eu te amo. Mãe e pai eu te amo. Meus filhos eu te amo. Isso é uma família. A definição de família é amor. Pessoas que sentem amor sabem amar os outros. Pessoas que não tiveram amor dificilmente vão saber amar os outros na vida, onde eles forem os mentores, os pais, os professores, e todo mundo é, para algumas pessoas, pai, mentor, e daí por diante. Pior coisa que temos é quando um Yehudi sente que Hashem não gosta mais de mim. Esse Yehudi está damned to failure, ele certeza vai cair. Quando Hashem não gosta de mim, possível, não consegue fazer mais nada. Hashem ama a gente. Se a gente tem pais que nos amam, a gente sentiu esse amor, a gente consegue sentir um pouco do amor de Hashem para a gente, pessoal. Porque presta atenção, eu sempre pergunto para os meus alunos isso. Como que é possível que Hashem fala para a gente, Habib, você é obrigado a me amar. A gente vai chegar depois de 120 anos bem vividos, Hashem vai perguntar, você me amou? A gente pode responder para Hashem, queria muito, mas não consigo. Pronto. Você pode me pedir para jejuar Yom Kippur, eu me esforço. Pode pedir para ir na mikve gelada, eu me esforço. Pode pedir para ficar sem dormir em Hoshana Rabbah, eu me esforço. Mas me amar é um sentimento. Como você, Hashem, pode pedir e obrigar uma das 613 mitzvot, de acordo com todos os comentaristas, amar Hashem? A resposta é muito simples. Logo antes do Ve'ahavta et Hashem Elokecha, a gente faz uma brachá. Eu acho que essa é a resposta.
Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Aboher Be'amo Israel Be'ahava. Hashem fala, eu te escolhi porque eu te amo. Tiro e queda, próximo passuco, Shema Ve'ahavta. A gente tem que amar Hashem. Por quê? Porque quando a gente entende que Hashem ama a gente, é fácil amar de volta. Quando a gente vê que nossos pais amam a gente, e nosso pai é um pingo de Hashem, então é mais fácil voltar a amar Hashem também. Hashem ama a gente. Hashem não consegue ficar longe da gente, meus queridos. Sabe que quem tem amor, sabe amar. Quem foi amado, tem coragem de ser um pouco mais audacioso na vida. Sabe arriscar um pouco mais em todos os quesitos, no trabalho, no shiur, na yeshiva, aonde for, o que ele fizer. Porque amor é segurança. Falta de amor é insegurança. Insegurança é ter medo de sair um passo da zona de conforto. Ter medo de fazer uma piada e não vão rir. Ter medo de falar e não ser perfeito. Quem dá amor, dá vida. O pessoal não precisa ficar se provando. Será que eu sou o melhor? Eu fui amado, eu já tenho segurança, não preciso me provar todo minuto. Pessoa que não teve amor, pessoal, difícil. E Hashem fala para a gente, olha, eu peço que você me ame, eu peço não, eu te obrigo. E eu vou cobrar isso de você depois de 120 anos, homem ou mulher. Você me ama? Mas por que eu tenho que amar Hashem? Porque logo antes do Shema a gente fala todos os dias, Aboher be'amo Israel, mais uma vez, be'ahava. Hashem escolheu a gente com amor. Por isso que diz o Maral de Praga, em relação a Noach, Hashem falou tão bem de Noach, falou, Noach, ish tzadik, tamim, aqui não é a Morá, não é a vizinha falando Abu Sakana tzadik, aqui é Hashem falando que Noach era tzadik. Noach era um grande tzadik, por isso que ele foi eleito para ser salvo da geração do dilúvio. Para achar seguinte, diz uma pergunta, o Maral e pergunta o Ramban também, Nachmanides. Avram Avinu aparece, e não está escrito nada que Avram Avinu era tzadik, era tamim. Noach, Hashem conta porque ele foi eleito. Hashem votou lá na urna, Noach, 55:18. Por quê? Ish tzadik, tamim. Ele era justo, ele era correto. Em relação a Avram Avinu, não está escrito porque ele foi eleito, porque ele foi escolhido. Diz o Maharal de Praga, sabem por quê? Porque Hashem falou, eu não quero contar a razão que eu escolhi Avram Avinu. Para a gente não pensar que o amor de Hashem para Avram Avinu, e nós discípulos, nós Yehudim, é condicional. O amor para Avram Avinu é incondicional. Então Hashem falou, quando eu falei com Noach, eu contei o porquê. Se não tiver razão, não sei como que vai ser. Em relação a Avram Avinu, Hashem não falou tzadik também. Por quê? Diz o Maharal de Praga, para falar para a gente que o amor de Hashem com a gente é incondicional. Independente, se a gente se comportar melhor, atazei, melhor ainda, assanti. Mas se não, Hashem falou, eu não consigo mais não amar vocês, povo Yehudi. Eu até tento, mas eu não consigo mais. Eu gostaria de terminar com uma história. Em Manchester, o Rosh Yeshiva de Manchester, antigo Rav Yehuda Zev Segal, ele tinha um aluno que acompanhava ele no trajeto dele, depois de Yeshiva voltando para casa, toda sexta, uma vez por semana. Rav Zev Segal era um muito, muito grande, uma pessoa muito conceituada no mundo de Torá, uma personalidade também como pessoa. E esse aluno aproveitava, esperava a sexta para fazer todas as perguntas que ele tinha, perguntas de vida, perguntas de Midot, perguntas de Torá. E uma vez esse aluno fez uma pergunta de um Tosfot, um comentarista da Gemara, para o Rosh Yeshiva na sexta, que ele estava acompanhando ele. E o Rosh Yeshiva falou para ele, olha, repete o Tosfot para mim que você mencionou, antes de fazer a pergunta. E o jovem veio afiado, porque ele sabia que ia perguntar para o Rosh Yeshiva o Tosfot, então ele começou a falar de cor, aquelas linhas do Tosfot, sobre a qual ele ia fazer uma questão. O Rav Segal fala para ele, repete de novo o Tosfot. E o jovem repete de novo. Rav Yehuda Zev Segal olha para ele e fala, faltaram duas palavras no Tosfot. Ele fala, olha, o Tosfot é lido, pi, 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 com essas duas palavras a mais. O aluno foi lá, verificou e disse, é verdade, Rav. Como o senhor sabe
que estavam faltando 2 palavras. Eu preparei para falar com o senhor, mas o senhor nem sabia sobre qual Tosfot eu ia perguntar. Disse Rav Segal, de Manchester, o seguinte, porque eu não estudei o Tosfot. O aluno ficou mais perplexo ainda. Se ele não estudou o Tosfot, como é que ele sabe de cor aquelas 2 palavras a mais? Disse Rav Segal, completando, eu não estudei o Tosfot. Eu amo o Tosfot. E essas 2 palavras que eu sei de cor a mais é uma prova do meu amor para o Talmud Torah, é uma prova do meu amor para o Tosfot. Quando a gente gosta muito de alguém, a gente presta muita atenção no que ele faz. No meu caso, eu gosto tanto do Tosfot, eu amo tanto o Tosfot que cada palavra para mim é ouro. Eu não podia esquecer nenhuma e pior ainda 2 palavras do Tosfot. Pessoal, quando a gente vive com amor, a vida é outra. A gente impacta as pessoas de forma diferente. E quem faz as coisas com amor não cansa de fazer. Quem gosta do que faz, quem ama o que faz, nunca precisa trabalhar. Está sempre bem, está sempre feliz. O nosso job é aprender a amar as coisas certas. Trabalhar sobre a gente aquele amor. Ah, mas se a pessoa disser que não sei se é verdade, não receber amor dos meus pais, work it out. Trabalhe sobre si, porque nossos filhos, seus filhos precisam de amor. Nossa comunidade precisa de amor. Aquelas pessoas ao nosso lado precisam de amor. E Hashem faz questão de ter também o nosso amor. Semana maravilhosa a cada um de nós.